beleza, tem diversas cores. Veja que beleza, tem vários sabores. É isso aí, galera, estamos começando o terceiro episódio da série Coordenação Estendida. Espero que esteja tudo bem com vocês, na medida do possível. Estamos aqui melhorando a nossa comunicação, a nossa forma de educação para chegar até todos. Educação é para todos. Hoje vamos falar sobre mito, sobre ciência. Para falar desse assunto, vamos chamar o professor Pedro. O mito, eles são aceitos sem a gente questionar se são verdadeiros ou não essas histórias. Os mitos são alegorias. E o que é alegórico, né, professor? Você joga uma palavra dessa assim. A alegoria, ela é um tipo de metáfora, se a gente for parar para pensar. É uma imagem que apresenta vários sentidos, além do sentido literal da coisa. Traz a ideia de que mensagens, histórias religiosas têm um ensinamento por trás delas. Alguma coisa que a gente serve para a gente. Através da alegoria, o mito ele conversa com a fé, com a nossa fé, mas também fala com a nossa razão. Como assim? Não é assim que, por exemplo, Jesus ensina aos seus discípulos em parábolas? Parábolas são alegorias. Ele diz lá, né, em Mateus, é por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Pois é, antes da ciência, os mestres precisavam falar ao coração das pessoas, com a fé delas, para que elas levassem esse conhecimento até a sua razão. Jesus é cheio das mitadas também, né? Uma ótima que pouca gente segue, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Por fim, chegando lá, o mito é uma linguagem própria das religiões, uma linguagem religiosa. Mas, como vimos, esses mitos, narrativas, histórias, traduzem, por meio das suas interpretações, né, das suas alegorias, uma outra realidade, fora da razão humana, uma realidade da fé. Então, os mitos e as religiões servem para coisas diferentes do que a ciência. Não servem para explicar fenômenos naturais, para explicar a nossa história, a história comum a todos, a nossa realidade comum a todos. Mito e razão têm funções diferentes para o conhecimento humano, para as pessoas. Então, mitar não tem nada a ver com os outros, tirar, né, de tempo os outros. É mandar uma real, uma verdade que precisa de se usar a intuição afiada pela razão para entender. Será que é isso, Thiago? Vou terminar aqui com uma mitada do filósofo Fernando Pessoa. O mito é o nada que é tudo. Vixe. Será que complicou? Será que ajudou? Fogo, luz, energia, chuveiro quente, celular, coisas que melhoram a vida da gente. A ciência. E aí, o que é a ciência? Para isso, vou chamar a professora Laura. Então, ainda que possa ser explicado e interpretado alegoricamente, o mito traz uma verdade absoluta, diferentemente da ciência, em que não há uma verdade que não seja discutível. A base da ciência é justamente o questionamento em si, e aí, claro, buscar entender como e por que as coisas são como são no passado, no presente e no futuro. Não há, portanto, espaço para contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional. Além do questionamento, para a ciência é muito importante observar. Copérnico, por exemplo, tanto observou que acabou publicando em 1543 a teoria heliocêntrica, ou seja, a Terra girando em torno do Sol, questionando a verdade daquela época, que era a Terra como centro do universo, a teoria geocêntrica. Como era uma questão muito importante e havia muita resistência,
Outros cientistas, como Galileu Galilei, que inclusive adorava mitar, certa vez ele disse: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Mito? Razão? E aí, professores Pedro e Tiago? Enfim, o foco não era esse. Então, Galileu Galilei, além de Kepler e Isaac Newton, aperfeiçoaram e argumentaram a favor dessa teoria heliocêntrica, mas somente em 1835 é que ela foi realmente aceita. Outro ponto importante é a questão da organização na ciência. Essa organização é chamada de método científico. É como um conjunto de regras básicas para se produzir conhecimento. Desde o Antigo Egito e a Grécia Antiga, já se tem descrições de métodos para a pesquisa, mas foi na sociedade árabe que as bases do que seria o método científico atual foram sendo construídas. Posteriormente, essas ideias foram reforçadas no Ocidente por Descartes, que mandou outro mito: não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Se bem que esse parece estar bem mais próximo da razão, hein? Bom, Descartes propõe chegar à verdade por meio de uma dúvida sistemática e da decomposição do problema em pequenas partes, por exemplo, observação, hipótese, experimentação, discussão e conclusão, que poderia confirmar ou não a hipótese levantada. O método científico ele exclui, então, convicções que não possam ser testadas e comprovadas. Para encerrar, mais um mito, agora dito por Copérnico, para pensarmos. Saber que sabemos o que sabemos e saber que não sabemos o que não sabemos, essa é a verdadeira sabedoria. Que tal, professor Tiago? Para explicar mais um pouco sobre o mito, vamos chamar ela fantástica, maravilhosa, diretamente da Espanha, concluindo seu doutorado, a psicóloga Fabiola. Vai, Fabiola. Oi, Titi, tudo bom? Então, eu estou aqui na Espanha, em Santander, fazendo meu doutorado. E aí, quando você me fez o convite para falar sobre o mito, eu fiquei pensando, bom, vou falar sobre um mito que eu estou estudando aqui, né? Eu sou psicóloga, né, da Sala de Altas Habilidades e Superdotação aí do Paranoá, e a gente tinha uma questão que nos incomodava bastante, né? Que era por que tem poucas meninas na nossa sala, né? Será que as mulheres são menos inteligentes que os homens? Será que existem diferenças entre os cérebros? Né? Isso tudo é um mito, não é uma verdade, né? Mas ela foi criada com referências, né, culturais, com referências históricas, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, desde muito tempo, essa crença, né, de uma diminuição, de que há que a mulher ela não está preparada ou ela não é para pensar, né? Isso já vem da nossa história, desde a mitologia, desde da época também cristã, né? Sempre assim em dados bíblicos, né? Que vão falando vamos dizer assim, que a mulher não está preparada, não é para esse lugar do pensamento, né? Depois, em 1880, veio um médico, né, o Francis Galton, que escreveu um livro dizendo sobre a eugenia, né, das raças, como se houvesse uma raça superior à outra. E aí veio toda essa ideia ou essa teoria de que o homem branco é superior a todo mundo, né, e a mulher não teria aí também um espaço, seria inferior ao homem. Só que essa teoria foi jogada por água abaixo, né? E não temos comprovações, né, sobre essas diferenças ou que justifiquem a inferioridade feminina sobre a masculina. Isso é uma mentira, né? É um mito, né? E isso ficou já comprovado há muito tempo. Mesmo sendo comprovado há muito tempo, ainda a gente percebe alguns comportamentos, alguns pensamentos, né, algumas iniciativas, né, que mostram essas diferenças, né, dos gêneros, do feminino e do masculino, né? Será que realmente as meninas são mais silenciadas, comportadas e por isso menos inteligentes? Então, gente, isso não existe, não é verdade, isso é um mito.
Hoje nós temos a própria neurociência, né, explicando e justificando que não existem diferenças cerebrais dentro de estruturas que possam justificar esse tipo de afirmativa ou esse tipo de crença, tá certo? Claro que os cérebros não são iguais, né, cada um é diferente, mas a questão cultural, o contexto é que está interferindo nisso. Simone de Beauvoir, também uma grande feminista, ela já dizia, a gente não nasce mulher, a gente se forma mulher. Né? Uma outra neurocientista muito interessante que tem falado sobre isso é Catherine Vidal, que era neurocientista, e ela fala sobre as diferenças dos cérebros e vai mostrar que isso é uma questão mais de poder, de contexto, do que realmente biológica. Então, essa é a minha reflexão que eu deixo para vocês aí pensarem, que eu estimulo a inteligência delas, né, a participação delas em várias áreas, né, em todas as áreas, né, de física, de química, de matemática, a área que ela quiser, porque não há essa crença, isso tudo é um mito de pensar que o pensamento da mulher se dá para essa área e o do homem é mais lógico-matemático. Não, isso é uma questão cultural, nós já temos explicações científicas para isso. Então fica aí minha dica, o pensamento realmente de olhar as meninas em sala de aula como meninas muito inteligentes, muito capazes e que precisam de oportunidades. Então vamos oferecer essas oportunidades para essas meninas, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tchauzinho. Produtor cultural, Sobradinho, sociólogo, cineasta. Agora com vocês, Gilberto. Eita. Olá, então, duas palavras que têm estado na moda ultimamente são as palavras mitar e lacrar. São palavras mais ou menos parecidas no sentido. Mitar é uma gíria que diz respeito, assim, quando a pessoa faz algo, conta uma verdade, algo de peso. Ah, ele mitou. Vem da palavra mito. Mito, para a sociologia, principalmente a partir dos anos 1950, tem a ver com um modelo que se quer criar, uma narrativa, um discurso que se quer criar de algo heróico, de algo grande. Isso se chama, na sociologia das tendências, a gente chama de mito. Já a palavra lacrar, ela vem de outro lugar, ela vem de lacre. O que é lacre? Lacre é aquilo que fecha. Então, quando se diz a pessoa lacrou, está dizendo que a pessoa fechou um determinado debate, ou ela arrasou, né, com o argumento. Mas são duas formas de dizer sobre o conhecimento, sobre a verdade, que ele mitou, que ele lacrou, que não tem muito a ver com o conhecimento que é produzido na escola. A sociologia da educação vai dizer que o conhecimento produzido na escola, ele é um conhecimento de mais substância, porque ele é baseado na pesquisa, na observação, no experimento, no debate público das ideias sobre determinado assunto, o debate acadêmico. O debate na escola sobre mitar e lacrar na escola tem a ver com o conhecimento da escola, que é o conhecimento mais profundo. Já o mitar e o lacrar, que tanto tem sido usado principalmente nas redes sociais, é algo baseado muito na opinião da pessoa. Não é um conhecimento muito sólido, muitas vezes é um conhecimento apressado, sem muita pesquisa. Então, mitar e lacrar tem muito a ver com os tempos atuais, mas não tem a ver com a história da produção do conhecimento na escola. A produção do conhecimento na escola é outra coisa. É pesquisa, é observação, é discussão, é debate. Ok? A ciência, ela é gentil. Ela melhora a vida da gente na prática. E gentileza gera gentileza. Já a mitologia, ela é poesia. Ela traz sentido. Ela traz cor, traz luz. Vamos encerrando esse episódio por aqui. Se você se interessou, tem sugestões, dicas, entre em contato por esse e-mail. Também aceitamos doações, qualquer tipo de material. Até a próxima, galera!